Hoje eu quero passar para você o quão poderosa é a impessoalidade. E aí, quando eu digo em impessoalidade, eu vou passar tudo certinho aqui para você, mas eu preciso que você acompanhe até o final porque isso vai trazer uma clareza muito maior no seu dia a dia enquanto empresário. A clareza que muitos empresários não têm, mesmo os de médio e grande porte não têm. Essa clareza eu quero trazer para você com uma parábola que eu vou contar aqui. É uma parábola que não tem nada a ver com empreendedorismo, não tem nada a ver com empresa, mas que é muito interessante para a gente perceber a dicotomia que existe entre o que é preciso ser feito quando você está distante dos processos e o que é preciso ser feito e como é feito quando você está próximo dos processos da sua empresa. Mas antes, mais uma vez, eu preciso pedir para você, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, porque esse canal tá no começo e cada like, cada comentário, cada inscrição ajuda demais a gente a fazer um trabalho cada vez melhor e cada vez maior aqui para você, tá certo? Eu prometo não falhar com você. Segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal, mas por favor não falhe comigo. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então vamos lá. Conforme o empresário vai crescendo, o que acontece muitas das vezes é que o empresário acaba ficando distante da operação em si, e tem que ser dessa maneira, tá? O empresário não dá para você saber, numa empresa que você tem 70, 80 colaboradores, você não consegue saber o dia a dia perfeito da tua empresa, porque tem muito mais gente atuando em muito mais áreas do que você consegue dar conta. Para o bom andamento da empresa, isso é ótimo. Cada um com a sua função, cada um com o seu procedimento, cada um com o seu livrinho de regras debaixo do braço e seguindo para um caminho de prosperidade, certo? Muito bem. Então você pega o empresário pequeno, o empresário que tem lá muitas das vezes 2, 3, 5 colaboradores, ele ainda consegue manejar os seus colaboradores conforme ele próprio decide dentro da empresa. Então é muito comum você ter familiares como colaboradores, amigos como colaboradores, você dando uma chance para um amigo seu trabalhar junto com você. Enfim, você ainda é muito próximo do seu colaborador, entende o dia a dia dele. Conforme o tempo vai passando e você vai crescendo, você consegue 15, 20 colaboradores, a sua empresa, graças a Deus, cresceu, você está em um patamar um pouco maior, agora trabalhando com cifras maiores, mas a impessoalidade começa a tomar conta. Você começa a não estar mais muito intrínseco àquele habitat do seu colaborador. Então, conforme as coisas vão acontecendo, você vai tentando entender tudo o que está acontecendo, mas acaba ficando uma coisa meio inviável para você estar próximo de todas as decisões. E o contrário também é verdadeiro, as suas decisões afetam mais pessoas. Vamos crescer agora mais um degrauzinho aí na nossa imaginação. Vamos supor que você tenha 50, 60, 70 colaboradores, certo? Fica inviável você saber de tudo que está acontecendo. Você, às vezes, com mais unidades da sua empresa, você em cidades diferentes, você não consegue acompanhar o dia a dia perfeito da tua empresa. E as suas decisões cada vez mais afetam mais e mais pessoas. Não é incomum a gente ver corte de 5%, 10%, 20% do contingente de uma vez só. Não é incomum a gente ver decisões sendo tomadas por essa própria impessoalidade do diretor da empresa não ter a proximidade que deveria ter com as linhas de frente da sua empresa, não entender do dia a dia da empresa. Afinal de contas, a empresa ficou muito maior do que ele próprio, e tomar decisões baseados no achismo, baseados
baseado no que a direção, o diretor acha que é. Pode parecer mentira, mas existe muita decisão tomada no achismo. E empresas gigantes às vezes tomam decisões baseadas no achismo. Isso é fruto da impessoalidade. Isso é fruto de ter uma direção que está longe do dia a dia dos colaboradores. E não estou aqui fazendo o papel daquela pessoa que fala para você que você tem que estar perto a qualquer custo. Às vezes não dá. É fato, você tem 70 colaboradores, às vezes 5, 6 linhas de trabalho diferentes, não dá para você acompanhar tudo, mas você precisa entender a dor do teu colaborador. Quanto menos você entende a dor do colaborador, mais a impessoalidade está presente no seu dia a dia. E essa impessoalidade cobra um preço muito alto. Baseado nisso que eu trouxe para vocês, eu quero contar uma história que uma vez eu vi e ficou muito gravado na minha memória por essa questão da impessoalidade. Na época eu estava crescendo e isso ficou muito marcado em mim, porque é uma coisa que a gente vê acontecendo, né? Então vamos imaginar o presidente dos Estados Unidos com todo aquele arsenal nuclear, aquele poderio militar que ele tem na mão. O presidente dos Estados Unidos, ele tem a tiracolo dele, aquele botão e que ele aperta e dispara os arsenais nucleares dos Estados Unidos para outros países, correto? Até que um dia um senador lá dos Estados Unidos deu uma entrevista falando, olha, todo presidente dos Estados Unidos, para não gerar impessoalidade no presidente dos Estados Unidos e para ele entender que do outro lado quem vai receber as bombas não vão ficar tão felizes assim, ele deveria andar sempre com uma faca na mão e quando ele precisasse apertar o botão, ele teria que matar a pessoa que está com a maleta na mão. Então, para ele apertar o botão, ele primeiro precisa pegar a faca da mão da pessoa, matar aquela pessoa, para aí sim apertar o botão. Mas aí os repórteres indagaram ele, né? Falaram, nossa, mas isso tira total o poder de decisão do presidente dos Estados Unidos. Afinal de contas, ele não vai matar uma pessoa para poder apertar o botão nuclear ali naquela situação que precisa ser apertado. E aí o senador sabiamente falou, é claro, ele não mataria uma pessoa porque ele mataria então centenas de milhares. É uma analogia muito bem feita, não sei se essa analogia foi feita de verdade ou não, mas ela é muito bem explicada no sentido de que a gente consegue visualizar isso acontecendo. A gente na pele do presidente dos Estados Unidos tendo que ter um ato como esse para poder ali apertar o botão nuclear. Olha só como a impessoalidade toma conta da situação. Se não existe uma pessoa, nenhum empecilho para o presidente dos Estados Unidos apertar aquele botão, ele vai lá e aperta sem muitas indagações, sem muito questionamento. Quando, ao menor sinal de precisar daquela ação, ele vai lá, aperta o botão e tá feito o que tá feito. O resto a gente vê depois. Quando ele precisa fazer uma ação que é de uma menor monta, ou seja, ele precisa tirar a vida de uma pessoa e não de centenas de milhares, mas com as próprias mãos, ele titubeia e acaba não fazendo. Olha só, não é discrepante uma coisa da outra? Isso é muito bacana para a gente pensar nas nossas decisões do dia a dia. Às vezes você acaba tomando uma decisão que bota em risco dezenas, centenas, milhares de empregos, eu não sei aí do outro lado o seu tamanho, mas você toma aquela decisão colocando em risco o emprego daquelas pessoas, porque é uma decisão às vezes que vai onerar a empresa
Não porque você precisa tomar aquela decisão, mas porque você acha que precisa tomar aquela decisão. Olha só como a gente, tirando a impessoalidade, o achismo fica muito mais cruel, muito mais poderoso. Você não pode achar uma decisão dentro da sua empresa. Você tem que ter certeza. Se você é o tomador de decisão dessa empresa, você precisa ter certeza dos seus movimentos. E é claro, você não vai acertar sempre, mas você tem que sempre estar munido de números, você tem que sempre estar munido das pessoas que vão colocar aquele plano em ação e de outras perspectivas, de outros colaboradores, o que eles acham, o que eles deixam de achar, porque às vezes a sua vivência não é a vivência de quem está lá na ponta, na linha de frente. A sua vivência é muito mais impessoal. Você pode cortar 10, 15, 20 cabeças de uma vez só, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né, de cortar cabeças, mas de uma maneira chula, você pode fazer isso. Só que do outro lado são pessoas e famílias que acabam sendo prejudicadas, muito prejudicadas por uma decisão errada e tomada na emoção. Esse é o poder da impessoalidade. A impessoalidade faz a gente fazer coisas e tomar decisões que, se a gente fosse próximo daquelas pessoas, se a gente tivesse uma empresa menor ou uma empresa que você entendesse do dia a dia daquelas pessoas, talvez você não tomaria esse tipo de decisão. E se você gostou desse vídeo, se trouxe um pouco mais de luz no seu dia, se te tornou 1% mais consciente do seu negócio, por favor, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar um comentário e engajar esse vídeo. Todo like, todo comentário, toda inscrição é muito bem vista por mim, que tô aqui na torcida pro canal engatar, tá certo? Então, por favor, se te ajudou, considere me ajudar aqui em troca. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!